Olá, pessoal. Boa noite. Cadê o nosso horário aqui? A nossa disciplina de legislação 2, sétimo semestre de Constituição de Edifícios, 17 de março de 2022. Eu deixei mensagem para vocês lá na plataforma AVA, inclusive com o link de acesso tanto para as nossas aulas quanto para o grupo no WhatsApp. Então, e aí qualquer coisa nós vamos conversando. Então, assim, está entrando, vamos aguardá-la. Tudo bom, Francilene? Eu acho que o teu microfone está desligado. Mas que bom que você já entrou. Boa noite, professor. Está me ouvindo bem aí? Sim. Hoje eu estou em casa. Está aí jantando. Sim. Vamos lá, vamos dar sequência à nossa aula. Obrigado por você ter chegado de forma pontual. No nosso encontro passado, teve um slide meu aqui que o computador pulou. Aí eu resolvi repassar, tá? Então, vamos lá. É lá do Estatuto da Cidade. No artigo 182 da Constituição Federal, que é a base do Estatuto da Cidade, que vai ser o ponto de partida do Código de Obras do município de Cuiabá, que é o que nós vamos estudar. Ele vai, no seu artigo 182, ele vai trazer, então... Professor, o slide não está aparecendo, não. Não? Não. Certo. Pronto, apareceu aí? Apareceu, né? Sim. Sim. Então, lá no artigo 182 onde está, então, o alicerce do Estatuto das Cidades, né? Que vai ser uma lei que vai complementar esse artigo 182. Né? E ele vem falando sobre a política de desenvolvimento urbano e vai trazendo alguns instrumentos para que o Estado brasileiro, os estados e a federação, que é composta pelos estados, a União, estados-membros e os municípios e o Distrito Federal, possam implementar essa política de desenvolvimento urbano. Tá? Então, ela vai ser executada pelo Poder Público Municipal, né? Conforme as diretrizes gerais fixadas aí em lei, aí toda vez que a Constituição fala em lei, ela está chamando uma lei que vem depois dela, por isso que essa lei que vem depois dela é chamada lei complementar. E essa lei vai vir com o objetivo de ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. É o que nós vimos na aula passada. O primeiro instrumento é o plano diretor. O segundo instrumento é que a propriedade privada urbana ou pública, né, tanto a pública quanto a privada, deve cumprir uma função social. Tá? E quando que eu consigo demonstrar isso? Quando ela atende às exigências fundamentais que vai estar fixado no plano diretor de cada município. E cada município no Brasil e o Distrito Federal vai ter o seu plano diretor. Esse slide aqui, o próximo que pulou lá. Tá? Um outro instrumento que tem são as desapropriações dos imóveis urbanos. O que é uma desapropriação? É quando o município, o Estado ou a União retira a propriedade, né, de alguém, ou seja, retira o domínio de alguém. Tá? E aí é um conceito que eu preciso colocar aqui. Tá? Acho que eu não sei se eu coloquei na aula passada, mas existem dois conceitos que a gente tem que conhecer, que é o de domínio e o de posse. São dois conceitos diferentes. O domínio, ele vai dizer quem é o titular
de uma coisa. Tá? Quem é o dono de uma coisa. E a posse é quem é que está usufruindo uma coisa. Usufruindo, utilizando uma coisa. São dois conceitos diferentes, tá? A desapropriação é você tirar alguma coisa do patrimônio de alguém. Ou seja, o domínio é que vai ligar uma coisa ao seu dono, ao seu titular. Beleza? E essa ligação de uma coisa com o seu titular é o que a gente chama de patrimônio. Tá? Então, o que é que eu tenho no meu patrimônio? As minhas roupas estão dentro do meu patrimônio, meu celular está dentro do meu patrimônio, meu carro está dentro do meu patrimônio. Todas as coisas móveis e imóveis que eu adquiri estão dentro do meu patrimônio. Então, a desapropriação é um ato através do qual a administração retira uma coisa do patrimônio de alguém. Tá? Esse é um instrumento que tem lá na política de desenvolvimento urbano. Tá? A gente chama isso de fato príncipe, que lembra da época dos senhores feudais, né? Em que o príncipe mandava, o príncipe falou, a água parou. Tá? Então, a desapropriação é exatamente isso, é um fato príncipe, ou seja, é um ato muito forte da administração que tem a força de retirar do patrimônio de alguém uma determinada coisa. Tá? Óbvio que isso aí vai suscitar, por parte da administração, a justa indenização. Tá? Não é simplesmente ir lá eu vou retirar lá aquela casa do Alessandro porque eu tenho a ideia de passar uma avenida ali, ou de passar um VLT, sei lá eu. Né? Beleza, se precisa desapropriar, então desapropria, mas me indeniza. Então, aí, como que é feito isso daí? Nós vamos aprender lá na frente. Tá? E uma outra forma também de desapropriação é quando o imóvel urbano não está cumprindo a sua função social. Está lá fechado, abandonado, e aí o município vai lá, ou o Estado, ou a União vai lá e desapropria. Tá? Pode também, é um instrumento que está à disposição dos municípios, do Estado e da União, mais especificamente do município, fazer com que o proprietário de um imóvel urbano cumpra algumas exigências fixadas no plano diretor, que é o que está ali no parágrafo 4º. Tá? É uma faculdade, não é uma obrigação ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir do proprietário que ainda não edificou nada dentro, ou está subutilizando, ou não está utilizando, que promova o seu adequado aproveitamento de pena de. Aí você vai fazendo várias coisas, inclusive uma dos instrumentos que tem é o IPTU progressivo no tempo. Então, a pessoa tem um terreno lá num bairro e ele não limpa, não murou e está parando lá. Mas está lá, está no nome dele. Né? E o município falou, olha, você precisa aproveitar melhor esse imóvel aí. Você constrói uma casa e põe para alugar, você faz qualquer coisa, não pode ficar parado assim, baldio. Né? E a pessoa não vai fazendo. Então, uma lei municipal, e Cuiabá tem essa lei, você pode implantar o IPTU progressivo, de tal forma que ele vai chegar uma hora que vai ficar no valor do terreno. E nessas condições, o município praticamente ele pega o imóvel para si sem indenizar. Tá? É o mesmo instrumento que existe nos países socialistas. Tá? Eles fazem isso, vão criando impostos, é uma forma de desapropriar, tirar a propriedade do verdadeiro dono sem indenizá-lo. Tá? A desapropriação com pagamentos de títulos da dívida pública
tá? Pode ser feito também, desde que seja o resgate até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas. Tá? Quando isso acontece, você pode ter certeza que você não vai receber esse dinheiro, nem você, nem seu filho, nem seu neto. Mas está lá, está previsto na nossa Constituição. Lembrando que nós vimos na aula passada que a nossa Constituição ela é considerada como uma Constituição prolixa, porque ela tem partes que são capitalistas, parte que é liberal, parte que é conservadora e muita parte que é socialista. Então, ela não sabe o que ela é, na verdade. Ela é confusa. Bom, aqui é que vem um outro instrumento que tem, tá? Que é o do uso capião urbano. É o que está falando aí o artigo 183, tá? Uso capião urbano. Existem vários tipos de uso capião. Esse do artigo 183 é chamado de uso capião urbano ou uso capião constitucional, já que ele está lá na Constituição. Tá? Deixa eu botar aqui. Tem hora que eu apanho esse troço aqui. Ou constitucional. Pronto. Tá? Tem autor que chama isso de uso capião constitucional, tem autor que chama isso de uso capião urbano. Qual que é a ideia aqui? Alguém está morando dentro de uma área que não lhe pertence. Tá? Então, ele é um possuidor, ele está usando. Então, veja bem, a palavra-chave aqui é possuidor. Tá? Vou até dar uma riscadinha aqui. Ó. Deixa eu pegar essa cor aqui. Ele está falando aqui de posse. Então, aquele que tiver a posse de uma área urbana, ela tem que ter, no máximo, 250 metros quadrados. Não pode ser mais do que isso. Tem que ter, no mínimo, 5 anos que ele está nessa posse. Ininterrupto e sem oposição, ou seja, o dono nunca foi lá tentar te tirar. E ele tem que usar essa área ou para a sua moradia ou para a moradia de sua família. Se acontecer tudo isso daqui, ele adquire o domínio, ele passa a ser o dono da área. Já mudou aqui agora, agora já não é mais posse. Agora ele falou, ó, é a forma como você vai adquirir o domínio. Tá? E também tem uma outra condição, você não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Tá? Então, é uma forma que você tem de adquirir o domínio. Então, você está morando lá, ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ninguém foi lá te incomodar, a área não tem mais que 250 metros quadrados, você vai lá e vai no cartório e fala, ó, aqui eu tenho isso aqui, nenhum vizinho meu se incomoda com isso, você pega, inclusive, uma autorização na assinatura dos vizinhos concordando com isso, porque ele tem que concordar, inclusive, com os limites e confrontações. Você não pegar nada do outro vizinho lá. E aí o cartório vai lá na escritura e coloca você como dono por uso capião. Ok? Tranquilo? Tranquilo, professor. Nós vamos até às 19? Desculpa interromper o senhor. Isso. Ok. Tá. Então, aí a escritura pública, ou seja, o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou ambos, independente do estado civil. Então, o homem pode pedir, se ele estiver vivendo com uma pessoa, também os dois podem pedir, ou ela pode pedir. Tá? E você só pode fazer isso uma vez. Tá? Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Isso aí, qualquer imóvel público tem isso, tá? É uma característica. Nenhum imóvel público pode ser uso capido, que é a expressão. Uso capido.
tá? Então, não tem como você ficar numa praça lá 5 anos e falar, agora eu vou pegar para mim. Ele é público. Tá? Você pode comprar a praça? Pode, desde que haja desafetação. Tá? Você tirar aquele interesse público do imóvel, aí sim, aí você, eles vão avaliar e aí você vai para o leilão e compra. Bom, e aí com relação a quem é que pode legislar sobre esse tipo, sobre essa matéria? Tanto a União, tanto é que o Estatuto da Cidade é uma lei federal, os estados, para fazer mais ou menos um planejamento do desenvolvimento urbano das cidades do estado e ainda dos seus aglomerados urbanos. Tá? Quem legisla sobre aglomerado urbano é o estado. Tá? O que é aglomerado urbano? É quando você tem várias cidades juntas que você tem que definir alguns serviços públicos de uma forma coordenada. Né? Então, por exemplo, Cuiabá e Várzea Grande é o exemplo que nós temos, que é um aglomerado urbano nosso. Tá? O município de Cuiabá ele vai regular e vai regulamentar o transporte público urbano dentro do município de Cuiabá. Então, ele vai botar as linhas horárias, autonomia do município de Cuiabá. O município de Várzea Grande vai fazer o mesmo lá com o seu transporte urbano lá. Tá? Mas e quem mora em Cuiabá e trabalha no aeroporto, por exemplo? Ou quem mora em Várzea Grande e trabalha aqui em Cuiabá? Aí entra o Estado com as políticas de aglomerado urbano. Ele cria uma linha também de transporte urbano, unindo as duas cidades nas rotas que melhor atende, e aí você vai tendo soluções coordenadas para ajudar, para fomentar o desenvolvimento urbano dos aglomerados urbanos, para que não vire briga entre prefeito, entre cidadãos e tudo mais. Tá? Bom, então isso aqui é só para esse slide é só para dizer quem é que pode legislar sobre esse tipo de matéria. Então, todos os entes federativos podem, mas de uma forma complementar ou suplementar, nunca um entrando em colisão com o outro. Até porque existe uma coisa no Brasil que é chamado de hierarquia das leis. Então, se eu fosse colocar assim, fazer uma pirâmide, no topo vem a Constituição Federal. Depois vem as leis complementares. Depois vem as leis ordinárias. Professor, por falar em Constituição Federal, eu estava lendo uma reportagem que o presidente da Rússia lá, o nome dele mesmo? O Putin. O Putin. Ele colocou na Constituição que a presidência por 36 anos. Mas normalmente a ditadura é assim. Quer dizer que ele vai comandar a Rússia por 36 anos. Quem que vai aguentar? É o povo dele lá que deixou. Mas nós também estamos com essa bomba na mão agora, né? Tá, estamos. E aí? Não tem ninguém que pode fazer alguma coisa? Nenhuma autoridade? Não. Nós não podemos interferir dentro de outro estado. Se a gente fizer isso, ele também pode fazer no nosso. Entendeu? Mas como que ele faz a Constituição dessa forma, o povo aprova? O povo não viu que era golpe, não? Não. Normalmente, é uma característica dessa turma. Primeiro, eles criarem um discurso em que a população incauta, né, a população desapercebida, acha que aquelas soluções que ele estava propondo são muito boas. Tá? É o que a gente fala de narrativa. Né? É um convencimento que é feito à população e a população acha que é muito bom.
Quando acontece esse tipo de situação que nós estamos vendo, às vezes você percebe que não é tão bom assim, tá? Então, vamos ver aqui, ó, hierarquia das leis. Então, no topo vem a Constituição Federal, depois vem as leis complementares da Constituição e as leis ordinárias federais. Aí, nos estados, cada estado aqui tem uma Constituição Federal, tem várias leis complementares, que vai complementar, vai suplementar a Constituição do estado, e as leis ordinárias estaduais, tá? E no município, a gente não fala Constituição Municipal, a gente fala Lei Orgânica do município, tá? E também tem leis complementares municipais, leis ordinárias municipais. Então, essa é a hierarquia das leis, tá? Então, a de baixo não pode colidir com a de cima, ok? Tem que estar tudo em harmonia, beleza? Então, vamos para frente. Deixa eu apagar aqui. Não, volta. Era você, rapaz. Aí, tá? Bom, então vamos fazer um resuminho aqui do Estatuto da Cidade, tá? Então, o Estatuto da Cidade é essa lei aqui, Lei 10.257 de 2001. Você veja que a nossa Constituição é de 88. Demorou muito tempo para ela vir, mas ela veio, tá? O que é? É uma lei complementar à Constituição, que vai complementar lá o artigo 182 e 183, e tem o objetivo de fixar as linhas gerais para auxiliar estados, Distrito Federal e municípios em seu desenvolvimento e expansão urbanos. Seus instrumentos: plano diretor, função social da propriedade urbana, desapropriações e uso capião urbano. Tá? O que é o plano diretor? É uma lei municipal ou distrital, quando for o caso do Distrito Federal, que fixa as políticas de desenvolvimento e expansão urbanos a longo prazo, a médio e longo prazo. Tá? Então, aí tem várias outras coisas, tem um plano plurianual, tem outros instrumentos que vão auxiliar aí o prefeito e Câmara nas suas políticas. Tá? O que é a função social da propriedade urbana? Tá? Será uma propriedade urbana estará cumprindo a sua função social na medida em que atenda às políticas de desenvolvimento urbano do plano diretor, tá? Destinada de forma adequada à moradia, trabalho, lazer, circulação, educação, desenvolvimento cultural e assim vai, tá? O que são desapropriações? Instrumento de política urbana é ato discricionário da administração, ou seja, é uma decisão da administração municipal que retira o domínio da propriedade urbana por interesse social. Tá? E aí vai ter que estar observando o plano diretor, né? Ou então porque ela não cumpre uma função social, que é moradia, trabalho, lazer, alguma coisa assim. O uso capião urbano é um instrumento jurídico para alguém adquirir o domínio, ser o dono de uma propriedade urbana. A área tem que ter até 250 metros quadrados. A pessoa que tem que estar ocupando essa área por no mínimo 5 anos, sem oposição, ninguém foi lá tentar tirá-lo. Deve servir para a sua moradia ou a moradia da sua família, não pode possuir outro imóvel urbano ou rural e não se admite uso capião em área pública. Beleza? Bom, agora vamos entrar lá no Estatuto da Cidade e vamos ver sobre a política urbana nacional. Vai estar lá no artigo 2 do Estatuto da Cidade, tá? Primeira coisa que ele fala, que o Estatuto pede, é que as cidades sejam sustentáveis, tá? O que é uma cidade sustentável? É uma cidade que consegue se desenvolver economicamente sem agredir ou sem produzir a escassez dos recursos naturais. Tá? Aí essa cidade é considerada sustentável. Então, eu não posso dizer que uma cidade é sustentável se ela não consegue produzir a água necessária aos seus munícipes. Ela não será uma cidade sustentável se ela não conseguir coletar o lixo e dar a sua destinação, o lixo produzido
ali dentro, tá? Então, assim vai indo. Energia elétrica, limpeza urbana, o tratamento do esgoto, isso tudo você não pode dizer que essa cidade é sustentável se estiver faltando alguma coisa dessa. Tratamento de esgoto aqui em Cuiabá, nesses bairros aí sim, mas eu mais já ia até falar afastados, isso. nem funciona, né? Eu ia até falar isso. Na verdade, o que a lei pede é que se consiga atingir isso, tá? Então, é uma meta, digamos assim, é um objetivo a ser conquistado por cada cidade, que elas se transformem em cidades sustentáveis, tá? Então, por exemplo, existe uma política nacional que diz que até 2050, não, 2030, o esgoto tem que ser universalizado, tá? Bem aí, né, professor? Você acha que todo esse tempo a gente não fez? Você acha que 2030, professor? Daqui Mas, 8 anos? mas eu acho que consegue. Eu acho que consegue. Cuiabá vai conseguir. Cuiabá já está com quase 100% de água em todos os bairros, em todas as casas. Várzea Grande, coitado, cada dia que passa ela está mais. Mas aí Em Várzea vez de Grande, progredir, está regredindo, né? aí Várzea Grande, os moradores de Várzea Grande têm que eleger prefeitos melhores e vereadores melhores, porque a solução vai passar por eles. Se você Mas lá é um elege um cartel, cara né, porque professor? É é um da cartel lá família, já. não. Você está entendendo a importância do voto? Ah, eu elegi ele porque ele é amigo da minha família, tá? Mas e aí? Qual é o projeto dele? Ele vai colocar água em todas as casas? Ele vai conseguir coletar o esgoto e tratar o esgoto antes de lançar no leito do rio? Entendeu? Vai ter iluminação pública adequada para todo mundo? É essa a função do prefeito. Você tem que eleger no político para que ele cumpra a sua missão. Não é porque é bonito, porque isso aqui vai me ajudar, vai me arrumar emprego, isso aí não é. A visão está errada quando a gente tem esse tipo de comportamento. Tá? Sim, professor, mas Várzea Grande é uma questão bem delicada, porque já é tudo combinado entre eles, entendeu? É complicada a situação, né? Mas aí é só você abrir espaço lá e se candidatar. Pega um partido pequeno, se candidata, né, que não tem esse, e leva leva o, o seu nome, a sua proposta para a cidade e faz o convencimento. Coitada de mim, professor, coitado. Não, mas eu não estou dizendo que tem que ser você, eu estou dizendo assim, é uma forma de alguém que queira furar esse guarda-chuva, vamos dizer assim, é essa forma, esse é o caminho. O que o brasileiro precisa, assim, chamar alguns debates que são urgentes. Né? Talvez os dois mais importantes que tem é a reforma política e a reforma tributária. Tá? A reforma política, para você, uma ideia que eu tenho, o financiamento da campanha tem que ser público. Tá? Mas como é que é hoje? Tem lá o fundo partidário, esse dinheiro vai para o presidente nacional do partido e ele administra do jeito que ele quer, está errado. Aí ele vai dar dinheiro para aquele que ele quer que se eleja, aquele que não é alinhado com ele, ele não dá o dinheiro. Aí você praticamente desequilibra internamente dentro dos partidos esse jogo. Então, Mas como não que tem ninguém que fiscaliza isso, professor? Eles não não podem tem? fazer isso. Não tem. Eles administram do jeito que eles quiserem. Entendeu? A única coisa que se fiscaliza é tipo assim, vamos supor que eu sou o presidente do partido e no meu partido tem o José, tem o João e tem o Manuel. E eu quero que o Manuel ganhe. Então eu passo 10 para o José, 10 para o João, 100 para o Manuel. Aí, e você não deixa um saber do outro o que cada um ganhou. Aí, o João e o Pedro, que eles receberam 10 cada um, eles vão gastar esses 10 e vão prestar conta disso ao TRE ou ao TSE. E o Manuel, que recebeu 100, ele vai gastar esses 100 na sua campanha e vai prestar conta desses 100. Tá?
Mas de toda forma eu desequilibrei, porque eu quero que o Manuel seja eleito. Então, o que eu penso que o brasileiro deveria pensar, tá? Deveria avaliar? Primeiro, a verba de campanha tem que ser igual para todo mundo. E aí, quem é que faz isso? A própria Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral, uma vez que os partidos fizeram as convenções, está aqui, esses são os meus candidatos, a Justiça Eleitoral abre as contas correntes da campanha no banco e deposita ali, de forma igual. E uma outra coisa que eu também entendo que o brasileiro deve avaliar é a candidatura avulsa, que você não precisa estar vinculado a um partido político. Porque se você for perigoso, por exemplo, a Maria é perigoso se ela entrar no partido, perigoso tirar a vaga do Manuel, e eu quero que o Manuel seja eleito. Eu não deixo ela entrar no meu partido. Eu nego a filiação. Isso também existe. Aí, mas se a Maria ela não precisar ter um partido político e se candidatar de forma avulsa, aí pronto. Azar do Manuel. Daí equilibra, porque a candidatura ela tem que atender o interesse público e não o interesse dos donos de partido. É assim que eu vejo. E a questão Não interesse particular, né? só, lógico. E a questão tributária, porque o Brasil há século que ele tributa consumo. Isso é um erro, porque quando você tributa consumo, você penaliza os menos abastados, né? Os menos favorecidos, os mais pobres. Tá? Porque se eu tributo 60% do quilo de feijão em imposto, para quem ganha um salário mínimo, isso é pesado. Para quem ganha 1 milhão, isso não é nada. Tá? Então, se eu alivio a carga tributária no consumo, eu barateio o preço do feijão. O feijão fica mais barato. E aquele que é pobre consegue comprar mais feijão. Ele comprava 5 quilos por mês, ele passa a comprar 7, 8 quilos por mês. E para o milionário, isso não vai fazer diferença nenhuma. Entendeu? E tirar o efeito cascata dos impostos, que é proibido. É um princípio de direito tributário não ter o efeito cascata. No Brasil tem, eles dizem que não tem, mas tem. Eles fazem um monte de traquinagem contábil para enganar o povo, mas que tem o efeito cascata, tem. Tanto é que agora o governo federal está mostrando o efeito cascata de tributos nos combustíveis. Professor, só para você ver como que é a coisa. Eu trabalhei com um pessoal que eles eram produtor de grãos, né? Uhum. Eles produziam e vendiam, né? Uhum. Aí eles iam no mercado e eles achavam caro o arroz, o feijão. Eu ficava olhando assim para a cara deles, falando engraçado. Vocês produzem, vocês importam e tá achando caro. Eu falei, imagine nós. Pois é. Porque eles estão ganhando, né? Porque quanto maior o valor, melhor é, porque fica mais cara a saca, né? Isso que eu estou falando. Eles acham caro porque eles falam assim, eu vendo a saca a tanto, significa que o quilo meu saiu a tantos centavos. Aí ele chega no supermercado e fala, pô, mas tá R$ 13, R$ 20 um pacote de 5 quilos de arroz, se eu vendia a 20 centavos. Quando eles falam que tá caro, é nesse sentido. Eles estão revelando para a população, ó, tem Ah, muito. tá. Eles estão achando que estão levando prejuízo na venda da saca, não estão Não, preocupados com talvez eles estejam dando um recado para a população. Olha, tem alguma coisa errada, eles estão pagando muito caro, porque para mim só entra tanto. Entendeu? Talvez é esse o recado que eles estão dando. Se eu bem conheço essa turma, e eu conheço muitos, quando eles falam isso é para tentar alertar a população. Olha, preste atenção, votem melhor, veja, exija dos candidatos que eles se comprometam com algumas coisas. Não é só votar por votar. Porque o cara é bonito, fala bem, não, peraí, eu quero que você se comprometa. Entendeu? Eu quero que você fale publicamente que essa bandeira você vai defender. E aí põe lá as bandeiras. E a partir do momento que ele assumiu publicamente, depois você tem como cobrar. Tá? Mas vamos lá, política urbana nacional, lá do Estatuto da Cidade. Lembrando que o Estatuto da Cidade é uma lei complementar
federal e ela só dá as diretrizes. Quem vai dar os detalhes, vai suplementar ela é o município, porque a coisa acontece dentro do município, né? As pessoas não moram na União e nem no Estado, as pessoas moram nos municípios, seja na zona urbana, seja na zona rural. Tá? Bom, então as cidades sustentáveis, que eu já expliquei o que é uma cidade sustentável, ela tem que assegurar os seguintes direitos: direito à terra urbana, direito à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana. O que é infraestrutura urbana? Rede de água, de esgoto, ruas, transporte público, hierarquia viária, essas coisas, iluminação pública, né? Sistema de distribuição de energia elétrica, isso é infraestrutura urbana. Tá? Transporte de serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, aos equipamentos comunitários de lazer, praça, museu, incentivar essas coisas todas. Tá? Porque a gente tem que entender que na cidade, como nós falamos, as pessoas residem, e as pessoas elas têm um aspecto que a gente diz, na teoria tricotomista, tem uma parte que é emocional da pessoa. E essa parte emocional você consegue resolver no lazer, no descanso e no lazer. Tá? Então, você tem que pensar nisso. Bom, um outro instrumento que o Estatuto da Cidade trouxe para o desenvolvimento da política urbana nacional é a cooperação público-privada. Por quê? Porque não é sempre que a administração, né, que os cofres públicos conseguem, digamos assim, arcar com as despesas de uma demanda para a sua cidade. Então, você faz incentivo, você diminui o ISS-QN para uma pessoa ir lá e desenvolver um projeto, implantar um projeto dentro da cidade, que você não dispõe, que você tem pouco dinheiro, que você quer dispor mais para a área de saúde e da educação. Tá? Vou dar um exemplo. Uma vez, uma grande incorporadora aqui, em Cuiabá, especializada em fazer condomínios horizontais, fechados, ele tinha uma estação, estava previsto no projeto, por exigência de lei, uma estação de tratamento de esgoto dentro do condomínio. O município propôs para ele, ao invés de construir aquela estação de tratamento de esgoto dentro do condomínio deles, que ela fosse lá na estação de tratamento de esgoto do bairro ao lado, que era do município, e ampliasse, de tal forma que essa ampliação pudesse atender todo o esgoto produzido, que viesse a ser produzido ali dentro do condomínio, e ainda servindo como um anel coletor-tronco para um outro bairro que não tinha sistema de tratamento de esgoto, pudesse ser conectado. Então, foi uma parceria público-privada. A incorporadora aceitou a ideia e fez isso. Tá? O planejamento de desenvolvimento urbano, você chama os empresários, fala, vamos expandir essa parte da cidade, né? Vamos verticalizar essa parte da cidade, vamos recuperar essa parte que está abandonada. Né? O zoneamento urbano é muito importante, porque você vai colocando nas zonas atividades econômicas que são mais compatíveis entre si. Então, por exemplo, antes do zoneamento urbano, da política do zoneamento urbano, se eu quisesse montar uma serralheria dentro do bairro Boa Esperança, eu conseguiria montar, né? Faz muito barulho e chama bastante carro pesado, né? Se eu quisesse montar um curtume dentro do bairro Santa Rosa, eu iria conseguir, que aquilo é podre. Então, com o zoneamento urbano, você começa a tirar essas atividades
né, que são incompatíveis, por exemplo, o bem-estar de um bairro residencial e colocam numa outra parte da cidade, que é o nosso distrito industrial. Então, o distrito industrial ele vem exatamente nesse sentido, de retirar aquelas atividades que causam grande impacto de vizinhança e coloca lá tudo num lugar só. Tá? A proteção ao meio ambiente, não precisa nem falar muito. É a questão também ali da sadia também, que você passa ali, tá podre ali naquela região ali, né? Por causa do sistema de tratamento de esgoto deles é um sistema chamado de lagoa, né? E aí tem dia que aquela lagoa lá, ela evapora um pouco mais, o sol daqui é meio violentinho, aí fede mesmo, tá? Mas você tem que entender que a sadia ali na Várzea Grande, ela sei lá, deve ter uns 40 anos, então não tinha legislação naquela época. E existe um princípio de direito, aliás, um princípio constitucional que diz que a lei nova, ela não pode atingir o direito adquirido. Então, a Sadia tem o direito de operar aquela lagoa do jeito que está, porque quando ela fez, era permitido, a lei permitia que ela fizesse ali, entendeu? Então, você não pode chegar agora e falar para o cara, ó, vamos fechar a sua indústria, que daí você desemprega 5, 6 mil famílias, porque está esse troço fedido aqui. Infelizmente, não tem que se fazer. Tá? Equipamentos urbanos, equipamentos comunitários, são praças, museus, parques, são os equipamentos urbanos e comunitários. Bom, existe um outro instrumento que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano. Tá? Ele vai estar ali dentro da história do zoneamento urbano e do plano diretor. Tá? Nessa parte da legislação municipal, você vai definir os critérios de engenharia para evitar adensamento urbano, onde não tem como adensar, para sugerir o adensamento urbano quando é interessante para o plano diretor. Esse é adensamento e assim vai indo. Tá? Então, você pega o zoneamento urbano e, em cima do zoneamento urbano, você vai fixando critérios para as edificações que serão incorporadas ali naquela região. Tá? Mas aí você vai permitir que se edifique, se incorpore, se edifique em qualquer lote, aí existe algumas situações que deve se evitar. Tá? Então, primeiro é a utilização inadequada, incompatível e inconveniente, que é aquela ideia de eu chegar e colocar uma serralheria, eu quero botar uma serralheria dentro do bairro Santa Rosa. O bairro Santa Rosa é um bairro eminentemente multifamiliar, é para as pessoas dormirem, morarem. Então, é inadequado, é incompatível e inconveniente. Tá? Usos excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana, né? Então, por exemplo, quando foram construir aquele shopping estação, ele teve que fazer umas compensações, uma mitigação urbana. Por quê? Porque um shopping daquele porte ia atrair muitos carros ali para dentro, como de fato atrai. Então, o que eles exigiram? Que ele comprasse uma área do lado, fizesse uma alça de acesso, tirando os carros que estivessem dentro do leito carroçável da Avenida Miguel Sutil, entrando nessa alça e depois entrava naquele terreno novo que eles compraram, para os carros não ficarem na pista e irem entrando na sua cadência, no seu ritmo lá no shopping estação. E ainda com acesso também pelo lado do bairro Santa Rosa. Tá? Então, isso tudo para quê? Para que não houvesse um uso excessivo e inadequado da Avenida Miguel Sutil. Por quê? Porque ela é uma avenida estruturante da cidade. Se você parar Miguel Sutil, se você parar Fernando Correia, a historiador Rubens de Mendonça, a Tenente Coronel Duarte, a Beira Rio, que mais que eu posso pegar aqui? Isaac Povas. Isaac Povas. Você trava a cidade para. Então, existem vias que são estruturantes, você não pode deixar nem estacionar nela.
que vira um caos. Empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, que é exatamente isso aí, sem previsão da infraestrutura correspondente. Então, foi o que foi feito, né, ali no shopping estação. Tanto é que não impacta a cidade. Pelo menos até agora, você não tem notícia, está impactando a cidade. Tá? A retenção especulativa de imóvel urbano. Isso aí, por quê? Porque ele não vai cumprir a sua função social. O que é retenção especulativa? Eu vou segurar esse imóvel aqui para esperar valorizar. Vou comprar por 10, porque eu quero, daqui a 20 anos, vender por, corrigindo o valor, por 200. Isso aí, a nossa Constituição não quer. Tá? E você fica com imóveis gigantes parados no meio da cidade e a cidade com problemas, um baixo índice de residência, de moradia para os seus munícipes. Tá? Então, aí é a hora que começa a entrar o IPTU progressivo para você forçar a pessoa ou desenvolver uma atividade econômica ali dentro ou vender para alguém que queira fazer. Tá? Então, a retenção especulativa do imóvel urbano, deterioração de áreas urbanizadas e poluição e degradação da qualidade ambiental. Isso aqui, tudo aqui tem a ver com direito ambiental também. Tá? É aquela parte do direito ambiental artificial que nós falamos na aula passada. Integração e complementariedade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território de sua área de influência. Então, por exemplo, você vai estimular o pessoal que está ali no Cinturão Verde, por exemplo, ali do Pé da 90, para que produza e traga a sua produção para ser vendido ali no Ceasa, ali na entrada da cidade. Da mesma forma, os que ficam ali naqueles assentamentos ali na Serra de São Vicente. Praticamente tudo que a gente come de alface, de cheiro verde, maxixe, chuchu, vem desses lugares aí. Tá? Chapada também produz bastante chuchu. Eu conheço uma área lá, um japonesinho lá, mas tem chuchu. Então, isso aí é interessante fazer essa integração. Tá? Isso aqui quer viver. E outra, você fixa o homem na zona rural. Você diminui o adensamento urbano. Tá? Adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do município e do território de sua área de abrangência. Eu não sei se uma vez se eu já comentei contigo, há muitos anos atrás, o meu cunhado, eu tenho um cunhado do lado da minha mulher. E ele era vereador, foi vereador em Lucas do Rio Verde. Ele chegou feliz, dizendo assim, Lucas do Rio Verde, a Sadia está vindo para cá, está não sei o que lá, vindo para cá. E em 2 anos nós vamos dobrar o número de pessoas aqui no município. Eu falei, você não pode fazer isso, é loucura. Tá? E ele pensando só na Sadia que estava vindo ali, eu falei, não, mas você tem que entender que se você, na época, acho que eles tinham 20 mil habitantes e realmente aconteceu, pulou para 40 mil em questão de 2 anos. A Sadia teve que construir um bairro com casa do lado dela, eles tiveram que mexer no zoneamento urbano para colocar esse bairro lá junto com as indústrias. Tudo louco aqueles caras, nesse sentido. E eu falei, cara, mas se você dobra o tamanho da cidade, você tem que produzir o dobro de água, você tem que produzir o dobro de pavimento, você tem que produzir o dobro de limpeza urbana, você tem que produzir o dobro de tratamento de esgoto, que são serviços municipais, de iluminação pública, o dobro que você vai ter que estar trocando de lâmpada que queima em poste, você tem que produzir o dobro de escolas municipais, você tem que produzir o dobro de UPA. Não é simplesmente você, pum, cresceu a cidade, a cidade desenvolveu, tá, e aí? Cadê os serviços urbanos que o poder público é obrigado a prestar? Então, aí ele ficou olhando e falou, vocês têm que se planejar, amigão. Não é simplesmente, venha para cá, Sadia, fique aqui que você vai gerar emprego aqui. Tanto é que não tinha gente para ser contratado, tiveram que trazer lá tudo do Nordeste. Aí já começou a ter uma incompatibilidade, porque os antigos, que eles chamam de pioneiros, vieram tudo do Sul.
Aí essa turma nova aí veio tudo do Nordeste. São culturas totalmente diferentes. Começou a ter conflito, né? Você vai diminuindo o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Urbano. Então, quando você pensa em políticas públicas, você tem que pensar, você tem que sair da caixinha, você tem que sair da sua realidade, daquilo que você foi criado e começar a pensar de forma macro, tá? Proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico, arqueológico, né? Essa foto aqui do lado é eu acho que esse aí é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, um prédio lindíssimo, lindíssimo, né? Eles mantêm isso daí. Esse mesmo, é o Teatro Municipal. O prédio mais bonito que eu já conheci na vida. Esse é o VLT deles. O conceito do VLT deles não tem nada a ver com o conceito do VLT daqui de Cuiabá. Esse aqui é só... Não, daqui é uma vergonha, né? O que Foi daqui... uma vergonha. O problema daqui é que o Estado não fez as desapropriações que precisava fazer, porque o consórcio tinha condições de entregar o VLT em dezembro de 2014. Não entregava para a Copa, mas em dezembro de 2014 ele entregaria. Só que daí existiam essas duas coisas. A parte que era o Estado, que era desapropriar as áreas ali, principalmente ali no Porto e aqui e ao longo da Avenida Historiador Rubens Mendonça, o Estado não fez. E uma outra coisa que o Estado também não fez, e aí por isso que seguraram para não entregar o VLT, é que o consórcio só ia construir, entregar os trens e entregar a chave para o Estado operar. E o Estado não montou a empresa para operar. Isso foi o que aconteceu. Entendeu? E é um erro, na minha visão, é um erro. Falta de planejamento total, né? Foi. Ali foi absurdo. Ali foi um absurdo. Voto mal dado, né? Você elegeu mal, as consequências. E esse dinheiro aí ninguém nunca mais vai ver ele, né? Olha, por isso que eu falo que a decisão do Mauro Mendes de colocar o BRT, para mim, é um equívoco. Primeiro, que os trens estão aí. Segundo, que os trens são tops. A vida útil deles é de 40 anos cada trem. Tá? É o trem mais premiado do mundo. Por mais que tenha sido uma malandragem, e há quem diga que foi uma malandragem, a compra antecipada dos trens, mas como eles são em euro, o fato do Estado ter comprado todos eles naquela época, com a variação cambial que teve, o Estado ganhou mais de 2 bilhões de reais. Se deixasse para comprar agora, ia ficar um absurdo. Então, nesse ponto, né, embora a intenção tinha sido outra de quem estava administrando o Estado, para os cofres do Estado foi muito bom. Agora você não consegue vender o trem. O trem ele é um trem que ele circula numa cidade lá da Espanha e ele foi adaptado para o clima de Cuiabá. Tanto foi desenvolvido um ar-condicionado específico para ele, para aguentar uns 45 graus que faz aqui em Cuiabá. Aí você vender ele fica meio dificinho, né? Primeiro que você não vai conseguir vender no preço de um novo. E segundo que tem essas características. O projeto do VLT de Cuiabá é top, ele é praticamente todinho segregado. É que as pessoas desinformam a população. Essa é a verdade. Né? E se você ficar só na mídia, se você não conseguir furar a bolha da mídia, né, da imprensa, dessa velha imprensa, você nunca tem a verdade dos fatos. Entendeu? E eu falo isso para você porque eu trabalhei no grupo que tentou fazer um acordo com o consórcio durante o governo do Pedro Táxi para retomar as obras. E era mais barato retomar com eles. Ainda tinha 2 anos de obra de engenharia para fazer. Era mais barato, mais rápido fechar com eles. Só que daí, quando estava quase fechando o acordo, aí teve um desentendimento aí com os ministérios públicos e aí eles desandaram tudo. Tá?
não quiseram participar da parte das tratativas, combinamos que depois que fizesse a tratativa, apresentava antes para eles, se tivesse alguma dúvida, alguma coisa. O Ministério Público Estadual participou, colaborou, pediu que alterasse algumas coisas, beleza, o federal não. O federal simplesmente disparou uma operação lá, e de busca e apreensão, ficou só nisso, mas foi o suficiente para o governador ficar muito desapontado, na época era o Pedro Táxi, e cancelou toda a operação. 10 meses de trabalho jogado fora, mas faz parte. Então, o que eu falo é porque eu tenho conhecimento pessoal da história. Inclusive, eu estudei o projeto, eu não entendia nada disso, que aprender isso, mas foi bom. Foi uma experiência muito boa. Hoje eu compartilho em sala de aula com os meus alunos. Tá? E aí o VLT do Rio de Janeiro, ele não é, que o VLT daqui é para transporte público mesmo, é para você usá-lo. Inclusive, 80 linhas de ônibus iam ser extintas, isso aí desagradou uma turma aí que tem empresa de ônibus. Tá? Inclusive, um deles é deputado aí na Assembleia, forte. Ele trabalhou contra, e a ideia era um sistema integrado, ônibus pequenos, que ia fazer a retroalimentação do sistema VLT. Você comprava uma passagem no ônibus, ele te deixava na estação, você entra na estação, ia para o VLT até onde fosse, se precisasse pegar mais um outro ônibus, era aquela passagem. A passagem tinha... você podia ficar com essa passagem por mais ou menos 1 hora. Tá? Sendo que o headway de projeto era 1 minuto. Tá? O tempo de espera de você para cada trem na estação. Mas nós prevíamos que seria de, no máximo, 3 minutos. Tem hora que você fica num ponto de ônibus 40 minutos hoje. Entendeu? Então, você chegou, pegou o ônibus, pagou o seu ticket lá, ele é integrado, você sai dele, entra na plataforma, já pega o seu VLT com ar-condicionado e vai para sua casa, vai para o seu local para onde você quer ir. Se lá na outra plataforma que você desceu, você ainda precisa andar mais uns 5, 6 quilômetros, você pega um outro ônibus ali pequeno, ele te leva na onde tem que te levar e você só pagou uma passagem. Tá? E aí iam falar assim, outra mentira que falavam, né? Mentira porque era uma desinformação. O VLT ia ser subsidiado. Sim, todo o transporte urbano do mundo, à exceção de uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos, é subsidiado. Porque senão fica caro. Inclusive os ônibus que circulam aqui em Cuiabá e Várzea Grande são subsidiados. Os do município pelo município e os que fazem o aglomerado urbano, que é os ônibus que vêm de Várzea Grande e Cuiabá e vice-versa, é pelo Estado. Porque o valor que você paga não cobre a despesa do ônibus. Tá? Então, mas aí é interesse público. Você tem que fazer as pessoas circularem na cidade, que gera riqueza. Você sai de sua casa e vai trabalhar. Você está gerando riqueza. Para você, para o Estado, para o município, para a União, para você ganhando salário, você recolhe um monte de tributo e ainda quando você consome alguma coisa, você também recolhe um monte de tributo. Então, se gera riqueza e tributo. Por isso que é interesse você garantir o transporte urbano. Né? E nos países desenvolvidos, a cultura lá é outra, sabe, Francilene? As pessoas quase não têm carro. Carro eles têm para a família que é para viajar. Eles andam de transporte público. Você diminui, inclusive, o adensamento do tráfego dentro das cidades. Quando você tem... Mas lá, professor, a tecnologia é outra, né? Lá realmente funciona, né? Não, Fica essa bagunça. mas aqui era essa mesma tecnologia. Eu só te falei o porquê que o VLT de Cuiabá não foi implantado. E que eu acho que é um erro desistir dele e ir para o BRT. Conversei muito tempo com o secretário de Fazenda, né, amigo meu, e ele tentando me convencer de que o BRT era melhor. Eu falei, não, você não vai conseguir me convencer porque não é. Você vai fazer o que com esses trem?
né? Todo o aço das linhas do trem já estão aí. Vida útil 100 anos. Você vai fazer o que com isso aí? Esse ainda é fácil de vender. Os trens você não vai vender. A tecnologia você não vai vender. Os softwares que estão aí você não vai vender. Né? Você tem uma ideia, o VLT ele controla todo o semáforo ao longo da linha. Então, você vê a tecnologia que tem. Mas, infelizmente, nós votamos mal e aí eu costumo dizer para alguns lugares assim, a qualidade do voto define a qualidade do político que você elege. E voto tem consequência. Você tem que ter uma visão pensando na cidade, pensando no estado, pensando no país, né? A hora de você apertar o dedinho lá e confirma. O brasileiro precisa desenvolver uma consciência de cidadania. Porque exercício de cidadania é exatamente, do ponto de vista jurídico, o conceito de cidadania é aquele que tem, quem é cidadão? É aquele que tem direitos políticos ativos. Então, o cara que nasce no Brasil não é cidadão, ele é um nacional, ele é um brasileiro. Aquela criancinha que nasce, nasceu um cidadão brasileiro. Não, não nasceu. O que nasceu foi um nacional. Você passa a ser cidadão quando você tira o seu título de eleitor e ele fica ativo. Você não teve nenhuma punição que te proíba de votar. Por quê? Porque você passa a decidir sobre o futuro da sua cidade, do seu estado e da sua nação. Isso é cidadania. Tá? Eu estou dando um conceito jurídico. Não estou falando filosoficamente nada, não. Quando você estuda a teoria geral do Estado, quando você estuda direito constitucional, o conceito que eu dei para você está ali, está nessas duas cadeiras do direito, tanto de teoria geral do Estado quanto de direito constitucional. Fechamos já 1 hora. Né? Muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus e até a próxima semana. Qualquer coisa, é só me ligar. Eu descobri que tem outros alunos, poucos, mas tem outros alunos. Apareceu hoje lá no AVA. E, opa, deixei até uma mensagem lá. Você está conseguindo ver tudo lá, né, ou não? Sim, o Rodrigo estava mexendo lá, até antes desse recesso aí, eu não estava mexendo, não estava acessando, não. Mas parece que hoje já está ok. Não, que bom, que ótimo. Então tá bom. Fica com Deus, Francilene, até a semana que vem. E se você puder estar presente lá na terça-feira, eu vou explicar. Aí é uma outra coisa, eu vou falar de geopolítica, tá? Aí eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo entre essa disputa entre Rússia e Ucrânia. É bastante informação que eu vou trazer, tá? Maravilha. Então a gente não vai ter aula, é isso? Não, na terça-feira. Tá. Beleza. Na quinta, normal. Na terça, lembra que eu mandei um link que eu falei para você? Falou, vai ter um. Sim. Então, é uma live que eu estou fazendo. Vai ficar salva no YouTube para você? Essa aula de hoje, sim. Não, a live vai ficar salva no YouTube? Eu talvez até salva, porque como eu vou pegar tem 3 vídeos que eu peguei no próprio YouTube e eu editei. Então, se eu botar isso no YouTube, ele não aceita. Ele diz que é problema de direitos autorais. Eu vou ver se eu vou colocar, se eu não vou colocar. Mas é bem interessante, tá? É porque eu tenho aula na terça, mas se der, eu apareço. Não, então tá. Fica o convite. Eu imaginei, falar, os alunos do noturno vão ter um pouco mais de dificuldade, mas, né? Fica aí, tá bom? Fica com Deus. Até a próxima semana. Tchau. Tchau.